Olá a vocês, estamos de volta aos estúdios do jornal O Maringá, hoje para falar sobre Receita Federal e Imposto de Renda. Eu tenho aqui comigo duas integrantes da Receita Federal de Maringá. Tenho o prazer de receber Marcos Vanderlei de Souza, delegado da Receita daqui. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, uma boa tarde, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui para qualquer bate-papo de assuntos relativos à Receita. Sempre à disposição. Legal. E o Marcos Luciansenkol, acertei, Marcos? Quase isso. Quase, né? Luciansenkol. Analista tributário, assessor de comunicação da Receita. Obrigado pelo convite, de estarmos aqui conversando. Vamos falar um pouco sobre a declaração do imposto de renda, bater um papo, como você falou, e também sobre a possibilidade de destinação de parte do imposto de renda para os fundos da infância e adolescência e também da pessoa idosa. Justamente isso, Marcos. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem destinar, quem é contribuinte, claro, da Receita Federal, que vai fazer sua declaração de imposto de renda agora em 2025, vocês podem destinar uma parte dessa declaração para fundos que vão ajudar adolescentes, crianças e idosos aqui da cidade de Maringá. Inclusive é um dinheiro que, se vocês não fizerem isso, vai para fora de Maringá e não volta mais. Então a ideia, assim, falando de maneira bem simplificada, é que esses valores que a gente pode aplicar e ajudar projetos sociais na cidade, eles fiquem em Maringá, né, Marcos? Sim, esse valor, que é uma destinação por quê? Porque você já vai pagar como imposto de renda, vai para os cofres da União e serão aí aplicados de acordo com o Orçamento Federal. Se você fizer essa destinação para Maringá, você pode destinar até 6% do valor do imposto de renda devido. Durante o curso daqui da entrevista, a gente pode até diferenciar o que é o imposto devido, o que é imposto a pagar, e o que é imposto a restituir. Então, você pode destinar até 6%, sendo 3% para os fundos dos direitos da criança e adolescente e 3% para os fundos dos direitos da pessoa idosa. É um recurso que fica no município, investe no futuro dessas crianças, na cidadania a essas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, em projetos a serem desenvolvidos no município. E por que é importante? Porque além de você ajudar essa parcela vulnerável da população, esses projetos serão desenvolvidos aqui, serão comprados produtos e serviços localmente em Maringá, o que vai gerar o quê? Vai movimentar a economia e gerar mais renda. Então, é muito importante que o contribuinte de Maringá faça a destinação para o recurso ficar aqui. Se for para Brasília, o prefeito tem que ir até Brasília tentar buscar esse recurso de volta. E a gente está vendo como está a situação do orçamento, vai ser muito difícil ele conseguir. É mais complicado você tentar reaver algo que já poderia ficar aqui diretamente, Sem ter todo esse trâmite, Exatamente, é muito mais fácil, porque o dinheiro, se você fizer a destinação, agosto esse dinheiro já vai estar disponibilizado aos fundos. E aí começa a execução dos projetos e esse dinheiro, então, movimenta a economia local. A informação que nós temos é 40 entidades em Maringá estão aptas a receber recurso do fundo destinado para criança e adolescente e 19 projetos para fundo de idosos. Então, Marga, a gente tem um potencial bem interessante de destinação para a cidade. Essa é uma informação interessante. No ano passado, quando nós estávamos tratando dessa campanha, e nós conversamos durante uma reunião com o pessoal dos conselhos de Maringá, da criança, adolescente e do idoso, e nós ficamos sabendo, no caso da criança e de adolescente, que existem até 150 grupos ou associações que de alguma forma cuidam de crianças em nosso município. E somente em torno aí de 40, pouco mais de 40, que estão credenciadas e aptas a receber esses recursos. Então nós iniciamos também um trabalho para que outras entidades que preenchem os requisitos também possam se formalizar e apresentar os projetos para captar esses recursos. Então, além da campanha que nós estamos fazendo para a destinação, existe, do outro lado, uma campanha para que as entidades se formalizem, confeccionem os projetos para que possam receber. E nisso nós estamos tendo a ajuda da universidade, especificamente do curso de contabilidade, onde existe ali um NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, é um projeto em acordo com a Receita Federal,
em que alunos e professores atendem as pessoas e vão também atender essas entidades, orientando como elas devem proceder para se formalizar corretamente, né? Ficar em dia, e também confeccionar esses projetos que precisam ser apresentados aos fundos para captar os recursos. No dia do lançamento da campanha desse ano, né, que a gente acompanhou o Jornal Maringá, eu lembro que teve algumas entidades, né, que estavam presentes, o Instituto Isis Bruder é um deles, né? Então a gente está vendo, né, elas estão fazendo um trabalho bem interessante na cidade, né? Sim, nós tivemos a oportunidade de ver, de ouvir, né, de algumas entidades que já receberam em anos anteriores recursos do FIA e do Fundo do Idoso, né? E até uma coisa que nos chamou muita atenção, a pessoa que estava representando o Lar dos Velhinhos, né? Ela mostrando o que foi feito com os recursos, ela usou o termo assim, a entidade passou por uma transformação com esses recursos. Então, e ela mostrou ali fotos, né, do antes e depois das obras que foram feitas com os recursos recebidos do fundo. Então, é uma oportunidade, um direito que nós temos como cidadãos contribuintes do imposto de renda de destinar parte do imposto que a gente já ia ter que pagar de qualquer forma e manter esses recursos aqui na cidade aos cuidados dos conselhos, né? E as entidades apresentam os projetos e recebem os recursos. Inclusive essa questão, não tem risco, né, de cair na malha fina, quem faz esse tipo de contribuição? Esse é um problema que a gente se depara, né, que muitos contribuintes acham que se fizer a destinação vai cair em malha, vai dar problema. A destinação do imposto de renda na declaração não é parâmetro para malha e não há risco nenhum de cair em malha por esse parâmetro, por esse motivo. Certo. Porque o contribuinte vai fazer a destinação na declaração e fazer o pagamento por DARF. Então, não há risco nenhum da incidir em malha. No passado, só existia a possibilidade de fazer a destinação durante o ano calendário, né? Por exemplo, ano passado, ano calendário 2024, declaração exercício 2025. Então, o contribuinte pode fazer essa destinação durante o ano, só que é diretamente ao fundo. E o que acontece? Quando ele faz a destinação diretamente ao fundo, ele acessa a página lá do Fundo dos Direitos da Criança ou do Idoso, escolhe um projeto, né, e emite um boleto e paga no banco. Só que não pode parar aí, porque o banco não informa para o fundo qual o CPF do cidadão que fez aquela destinação. Então, o fundo recebe o dinheiro, mas não sabe quem fez a doação. E o fundo é obrigado a apresentar uma declaração anualmente até o dia 28 de fevereiro, ou até o último dia útil do mês de fevereiro, referente ao que ele recebeu durante o ano calendário, no caso 2024. E aí, sem a informação, o cidadão não consta como um dos destinadores. E aí, no encontro de contas, ele incide em malha para comprovar essa destinação. Só que uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, que o contribuinte cair em malha não é bom realmente, mas não é o fim do mundo. A Receita não tem interesse em lançar multa, né? O que a Receita quer, o fisco quer, é a apresentação espontânea da declaração e o pagamento espontâneo do imposto, se for devido, né? Então, se o cidadão apresentar a declaração agora e cair em malha, ou incidir em malha, ele tem até o dia 1º, no mínimo, até o dia 1º de janeiro de 2026, para entrar no sistema, acompanhar o processamento, estou em malha, ela vai ter o motivo da malha e é possível solução. Então, se for o problema dele, ele vai até o fundo, leva o DARF, o boleto, eu fiz esse pagamento, o pessoal lá do conselho faz a retificação da declaração e ele sai da malha automaticamente. Mas a destinação na declaração não oferece risco nenhum de cair em malha. E a cidade de Maringá tem o potencial de arrecadar com isso 40 milhões? O ano passado tinha um potencial de 40 milhões e 555 mil, ou 380 mil, dependendo da forma como é feito o cálculo. Esse ano, espera-se 2% a mais no Brasil, o aumento de 2% a mais no número de declarações apresentadas. Em Maringá, 7%. Ou seja, Maringá, então, provavelmente a gente vai passar de 43 milhões, 44 milhões de potencial para 2025.
E quanto costuma acontecer dessa destinação? Não é integral, né, infelizmente. Né? Não, infelizmente ainda não. Mas veja bem, nós evoluímos muito. Em 2023, a destinação na declaração ficou em 1.450.000. Na declaração de 2024, 3 milhões, quase 3 milhões e 700 mil. Ou seja, houve um crescimento de 146%. Olha. Então, o que falta é o conhecimento, é uma campanha de esclarecimento e de conhecimento. Esclarecimento que não há risco. E de conhecimento, porque muitos contribuintes, embora tenham esse direito, não o conhecem. Né? Então, a gente precisa de fazer essa conscientização, essa desmistificação em relação à malha, e o potencial deve crescer. Lembrando também, né, que de repente o cidadão fala assim, não, 3 milhões e lá no fundo só tem 2, né? É porque é o seguinte, eu posso morar em Maringá e fazer a destinação para um outro município. E o ano passado nós tivemos um evento no Rio Grande do Sul, né, que teve aquelas enchentes, e muitos contribuintes de Maringá destinaram para o Rio Grande do Sul. Não todos, né? Mas mais de R$1.300.000 dos contribuintes de Maringá foram destinados a aos fundos, né, de outras cidades, principalmente do Rio Grande do Sul. Ok. E assim, para o pessoal entender, Marco, como é que a gente faz? Quem faz a declaração simples não pode fazer essa destinação, né? Somente aqueles contribuintes que optam pelo formulário completo. Por enquanto, o simplificado ainda não é permitido, apesar que há um trabalho, já um projeto lá em Brasília, para que também os optantes pelo modelo simplificado possam fazer essa destinação. Mas, por enquanto, somente o formulário completo. É bem simples. Existe um quadro dentro do programa que você preenche a declaração, chamado de destinações diretamente na declaração, ou doações diretamente na declaração, está lá. Então, você entrando nesse quadro, vai estar lá, fundos da infância e da adolescência, e o outro botão, fundos da pessoa idosa. Então, você clica num deles, aí vai abrir para você dizer para qual fundo, de qual cidade você quer doar. Nós maringaenses aqui estamos torcendo para que o pessoal escolha Maringá, mas isso é uma opção do contribuinte, ele pode eventualmente mandar para outra cidade. Então, colocou ali o fundo de Maringá, já vai aparecer para ele qual é o limite que ele pode, 3% do imposto devido. E aí ele digita o valor até esse limite e deu Enter. Da mesma forma, se ele entrou primeiro na infância e adolescência, entra da pessoa idosa em seguida e procede da mesma forma. Em seguida, ele precisa entrar na opção de imprimir e imprimir os 2 DARFs, que devem ser recolhidos até o dia 30 de maio esse ano. Necessariamente, não pode recolher em atraso, só até o dia 30 de maio. Então, ele tem que pegar esse DARF e, com o seu recurso, ir lá e fazer o recolhimento no banco. Agora, quando que ele vai, digamos assim, pegar de volta esse recurso? Se ele, na sua declaração, apurar imposto a pagar, digamos que ele apurou lá R$5.000 de imposto a pagar e destinou 1.500 para cada fundo, 3.000 no total. Então, ao invés de ele pagar os 5.000 que ele apurou, ele vai pagar somente 2, 5 menos os 3 que ele destinou. Certo. Então, já no dia 30, que ele deveria pagar, na verdade, em vez de pagar um DARF só pelo total, ele vai dividir em até 3 DARFs e fazer o recolhimento. No caso de ele apurar imposto a restituir, então ele vai receber esse valor que ele depositou, recolheu para os fundos no dia 30, junto com a sua restituição. Então, no nosso exemplo, se ele apurou 5.000 de restituição e destinou 3.000 aos fundos, ele vai receber 5 mais 3, R$8.000 de restituição. Com um detalhe, esses valores serão corrigidos pela Selic, de modo que até um bom investimento do ponto de vista financeiro, já que ele vai receber esse valor corrigido pela Selic integral, sem qualquer desconto.
bem mais do que qualquer aplicação financeira aí de CDB, RDB, em que ele tem o imposto de renda e outras taxas que diminuem o valor da correção, né? Só uma coisa que eu queria explicar como que gera dúvida, né? Algumas pessoas pensam assim, não, mas eu tenho imposto a restituir, eu não posso fazer a destinação? Pode. Independe de ser a restituir ou a pagar, ele pode fazer. O valor base para o cálculo dos 3% ou 6% é o imposto devido no ano. Imposto devido é calculado da seguinte forma, o programa calcula para a gente. Nós temos na declaração um balanço anual dos rendimentos que eu recebi durante todo o ano calendário, ano anterior, nessa declaração em 2024. Então, eu vou ter lá o total dos meus rendimentos, menos as deduções, as despesas que a legislação permite deduzir, médicas, de instrução, previdência, pensão alimentícia, livro caixa, e vou chegar ali no rendimento líquido, que é a base de cálculo do imposto de renda. Aí eu aplico a tabela progressiva anual e aí vou apurar então o imposto devido no ano. Por que alguns têm imposto a restituir e outros a pagar? Eu vou comparar esse valor que é o devido, que eu devo pagar, com o que eu já paguei durante o ano calendário. A gente paga lá todo mês, vem descontado já no salário, quem é autônomo vai e recolhe o carnê-leão. Então eu vou comparar, o imposto devido é maior do que eu paguei? Sim, então eu devo complementar até chegar ao valor do imposto devido. Eu apurei imposto a pagar. Ao contrário, se o que eu recolhi é maior do que o imposto devido que eu devo pagar, então esse excesso que eu recolhi, eu vou receber como imposto a restituir. Por isso, uns têm imposto a restituir e outros imposto a pagar. Perfeito. E quem já fez a declaração pode retificar para poder ajudar, né, a fazer essa destinação? Com certeza. Se o cidadão já apresentou a declaração de imposto de renda, até o dia 30 de maio, ele pode fazer a retificadora da declaração, fazer o pagamento para os fundos e fazer essa destinação, né? Ele imprime o DARF gera o DARF, depois a gente não imprime mais, né? A gente tem PDF, gera o DARF, faz os pagamentos para os fundos e até o dia 30 de maio. Da mesma forma como ele faz com a declaração, como aquele que não apresentou ainda. Legal. Esse ano vocês estão contando também com muito apoio na cidade para a divulgação da campanha. Uma das figuras é a Prefeitura de Maringá, né? Sim, o ano passado nós iniciamos a campanha, né? Iniciamos pequena, mas já foi grandiosa, né? Nós tivemos um evento lá no Sicredi Dexis, né? E onde participou a Arquidiocese de Maringá, a Ordem dos Pastores, a OAB, o próprio Sicredi, a Cocamar, várias instituições, né? Vou até cometer o pecado de esquecer algumas, né? Várias instituições e iniciou. Então, nós saímos, então, como eu disse, de 1.450.000 para 3.600.000, mais ou menos, né? Esse ano, a Prefeitura, a nova administração, entrou na campanha, entrou assim com bastante força. Acho que a tendência é aumentar, espero, né, que aumente, porque é uma coisa boa, né? Imagina só, o próprio prefeito, na época que ele era ainda, não era nem candidato, ele tinha um programa na CBN, Cidadania e Sustentabilidade, e ele dedicou um podcast à campanha. E ele falou assim, é uma doação inteligente, porque você está doando um dinheiro que você já ia pagar para o Estado, né? Isso. Então é uma forma inteligente de você não fazer caridade, não é essa a questão, é dar cidadania. Não, de forma nenhuma. É você dar cidadania para essas crianças e adolescentes e pessoas idosas e movimentar a economia gerando renda para a população em geral. Muito inteligente mesmo. É muito. Então, a gente conversou com ele logo depois que ele tomou posse, né? E aí a primeira-dama também gostou demais da campanha, entrou firme, e as instituições que já vinham com a gente, como a Arquidiocese, a Ordem dos Pastores e outras, Sicredi Dexis, OAB, também permanecem na campanha, e a tendência é você crescer, né? Fazer esse movimento crescer, essa conscientização chegar a todos aqueles que têm esse direito
é um direito, quer dizer, não é assim uma liberalidade dele, exercer o direito sim, né? Mas assim, ele não comete nenhum erro em fazer a destinação, porque é um direito previsto em lei. Ninguém pode ser penalizado por exercer um direito, né? Então, o contribuinte tem que conhecer esse direito e saber, né, o benefício que vai fazer ele exercendo esse direito, o benefício que vai trazer à sociedade. Isso aí. E acho legal que a Receita Federal, vocês, né, representando, estão encampando isso, né? Nós vamos ter na próxima terça-feira de manhã uma reunião com os contadores, que também são pessoas importantíssimas nesse processo, já que eles preenchem as declarações. Então, nós vamos até de alguma forma apelar aos contadores para que se dediquem, né? E converse com seus clientes, orientem para que a gente consiga avançar bastante esse ano nessa questão das destinações. Muito bem. Então, quando o senhor fez a apresentação, o senhor falou que o Marcos Luciano Sencol, ele é assessor de comunicação do gabinete. Mas o servidor da Receita não tem uma atribuição só, são várias, né? Então, dentre as outras várias que ele tem, ele também é o representante da cidadania fiscal. A Receita tem um programa de cidadania fiscal. E o Marcos é o representante aqui local de 115 municípios, né? Maringá mais 114 municípios, da cidadania fiscal. E esse tipo de campanha é a cidadania fiscal. O cidadão ele tem que estar ciente dos direitos e dos deveres, né? E aqui ele exerce a cidadania integralmente, né? Ele vai pagar o imposto, vai escolher onde vai ser aplicado e tem a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento do projeto. Quer melhor que isso? Muito bem. Marcos e Marcos, né? Muito obrigado pela visita de vocês, por esses esclarecimentos sobre a campanha, muito importante, né? E a gente quer que vocês que estão nos acompanhando, assistindo, vocês que podem contribuir, que façam isso, façam a destinação de parte do imposto devido, né? Para as entidades aqui de Maringá, principalmente. Sim, é isso que a gente espera, né? E que o número maior de contribuintes faça a destinação. Quanto mais contribuinte fizer, mais a conscientização vai se ampliar. Porque a maior propaganda é que ela fez de boca em boca. Ela falou assim, olha, eu não fiz a destinação, porque eu fiz, né? Foi muito bom, acompanhei o desenvolvimento do projeto, né? E, como o Marcos falou, nós vamos conversar com os contadores, porque o cliente do contador confia no contador. Aí o delegado falou que não cai malha, ele vai perguntar para o contador, não cai mesmo? Né? Então ele confia mais no contador do que no delegado da Receita falando, né? Então nós vamos fazer esse apelo aos contadores para que despendam esse pouco tempo, né, convencendo o contribuinte a fazer a destinação. Aliás, no caso, o cliente dele a fazer a destinação. Ok, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade, né? E pelo jornal estar também divulgando essa campanha, que é fundamental, é outro elo dessa corrente que é super importante para que as pessoas possam conhecer essa possibilidade e exercê-la. Ok, então, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição na Receita Federal, se precisar vir aqui, a gente é só convidar que a gente vem. E estamos também sempre de páginas abertas aqui do Jornal Maringá. Obrigado. E obrigado a vocês por terem nos acompanhado.